Educando seu bolso, com o economista Frederico Torres. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Hoje a gente vai falar sobre futebol. É isso aí. Estamos em Copa do Mundo e trouxemos aqui o Amir Somoji, que é sócio-diretor da Esportes Velho, que é uma empresa de marketing esportivo. O Amir é pioneiro em análise de balanço e uma série de aspectos financeiros relacionados ao futebol. A gente falou um pouco sobre Copa do Mundo aí, né? Copa acontecendo enquanto a gente grava esse episódio, um pouco sobre as finanças dos clubes brasileiros. O futebol é uma indústria que mudou tremendamente nos últimos anos, né? E movimenta bilhões de dólares mundo afora, né? É um negócio que está maduro na Europa, em algumas regiões, mas ainda está em desenvolvimento aqui no Brasil, com esses primeiros passos aí que a gente vai falar aí durante o bate-papo de hoje, a criação de uma liga, criação da figura da SAF, né, e já algumas transações de clubes grandes transformando nessas sociedades atléticas financeiras. E o futebol não foi historicamente focado em gerar receita, né, Amir, e gerar lucros, mas a gente está vendo um progresso muito grande aí na rentabilidade e na sustentabilidade financeira desses clubes, inclusive da Copa do Mundo como um grande negócio também. Então, cara, vai ser um prazer contar com a tua experiência aí, que o nosso público possa saber um pouco mais do que está por trás, né, daquela paixão que o leva ao estádio aí 2 vezes por semana. Muito prazer, muito obrigado por ter você conosco aí, cara. Obrigado, para mim é um prazer poder falar sobre esporte, sobre negócios do esporte, e principalmente sobre os números, né, que acabam gerando tendência. Então a gente sempre fala muito para os clientes que o número é apenas um indicador, o que vale mesmo é ter um conceito bem claro e como usar esse número para desenvolver uma estratégia, para desenvolver um projeto, fazer algo diferente que possa gerar valor para a marca. Show de bola, cara. Começa dando uma panorâmica para quem não sabe aí ah, do negócio Copa do Mundo, né? Da paixão, do que está por trás, e tudo que envolve em termos de cifras, volumes e a Copa do Mundo. É muito interessante que assim, a gente olha a Copa do Mundo e vê a Copa do Mundo como um grande evento. Em termos televisivos, nem os Jogos Olímpicos conseguem bater essa força que é não só a Copa do Mundo, assim, a final da Copa, por exemplo, segundo o relatório da FIFA, foi assistida simultaneamente por mais de 1,1 bilhão de pessoas, quer dizer, uma coisa meio absurda. Mas a FIFA em si não fatura tanto quanto poderia. Alguém vai falar, nossa, mas como não fatura? Ela fatura, segundo dados dos seus balanços, essa Copa do Qatar 2022 vai gerar para a FIFA 6,2 bi em receitas, principalmente direito de transmissão e patrocínios. Aí tem hospitality, ingressos, venda de produtos licenciados, quer dizer, essa é a soma que dá os 6,2 bi. Só para o pessoal ter uma ideia, a Champions League gera mais de 3 bilhões de dólares por ano. Então a gente pode falar que a cada 4 anos a Champions League equivale ao dobro da Copa do Mundo. Então a gente fala, nossa, então não é tanto dinheiro. Então eu olho assim, a FIFA está de olho nisso. Eu não acho pelo caminho correto, a gente pode discutir aqui sobre essa questão de fazer de 2 em 2 anos, uma coisa mais corriqueira para aumentar o número de jogos, o número de times. Não acho que seria por aí, mas está claro que a FIFA tem muito dinheiro para fazer, porque a macroindústria do futebol é de mais ou menos 300 bilhões de dólares. E a FIFA fica com 6,2 bi, que é a parte que lhe cabe, né, nas receitas, é muito pouco. Então, mas, por outro lado, ela tem um evento que, se ela souber trabalhar a parte do digital, porque onde é que está o dinheiro hoje para a FIFA, na minha opinião, para ela crescer? É ir para a parte, como fez a NBA, ir para uma relação mais direta com o fã. Então, existem 300 bilhões de gastos com o futebol, em vários aspectos, venda de chuteira, bolas e também nos times profissionais. Então, a FIFA poderia ter uma relação mais direta como as marcas de material esportivo, como uma Red Bull faz. Então, resumidamente, a Copa do Mundo é um evento monstruoso do ponto de vista de mídia. Há grandes investimentos locais nos países, né? O Qatar bateu todos os recordes possíveis de investimento, mas a própria FIFA ainda fatura muito pouco na comparação, por exemplo, com a UEFA, que tem uma competição em tese menor, em tese porque a gente sabe que a Champions tem um peso enorme, mas é uma competição de times. Mas por conta, né, da sua competitividade e dos ídolos estão mais fortes para a Champions do que até para a Copa do Mundo e tiver as lesões,
fica claro como a FIFA tem muito dinheiro para fazer ainda. Cara, gostei das estatísticas e a Copa do Mundo, metade da Champions, eu acho que essa proporção, concordo contigo, não tá no lugar correto, ela vai se rebalancear. A Copa do Mundo é muito importante. E você falou de fontes de receita. Para quem não sabe, cara, é, quais são as principais fontes de receita? Você falou de ingresso, de direitos de transmissão, de marketing, propaganda, etc. Você tem uma abertura, mais ou menos, só para quem quer se orientar e saber de onde é que vem a grana que banca esse circo todo? Então, existem vários estudos, existem vários dados. Então, vamos pensar assim: a macroindústria do esporte, nós temos um dado da Esportes Velho, que é um dado pré-pandemia, datava mais ou menos de uns 756 bilhões de dólares a indústria do esporte. Então, vai desde jet ski até bola de ping-pong. Então, essa seria a macroindústria do esporte. Tem apostas, tem todo o gasto dos clubes com salários, tem a parte de impostos, tem toda essa indústria que, segundo a nossa análise, perdeu 10% com a pandemia. Ah, nossa, então foi uma tragédia. Foi uma tragédia para os anos 2020 e 2021. Mas o que nós estamos vendo hoje é que já houve o recovery, que seria a volta, só que com novas fontes de renda. Então, vou dar só um exemplo para o pessoal poder entender. Desses 800 bi que a indústria do esporte movimenta, 200 bi era o que a gente chama de receitas indiretas. Então, comida, bebida, infraestrutura e apostas. As apostas naquele tempo eram 77 bi desses 200 bi. As apostas depois da pandemia hoje bateram 130 bi de dólares e daqui a 4, 5 anos já vão estar em 200 bi, que é o que ela representava junto com outras fontes. Então, a dinâmica das fontes mudou muito com a pandemia. Então, para o pessoal poder entender, até a década de 70 e 80, o futebol europeu dependia quase de 90% da bilheteria e sócios. Então, a contribuição social, o carnê, o abono, cadeira do estádio, era o que bancava o Barcelona, o Real Madrid e o Manchester United. Com o advento dos direitos de transmissão e também o interesse das marcas patrocinadoras, que foi uma coisa concomitante, não é uma coisa isolada. A TV pagando mais, transmitindo melhores ligas, e o patrocinador pagando mais para estar na camisa dos clubes, nas placas, isso tudo desenvolveu a indústria. Então, naturalmente, quando a gente olha hoje para o balanço de um clube, ele vai ter 40% da TV, eventualmente até mais, mas um clube grande, o Manchester, porque a TV está pagando muito, tanto na parte doméstica, que são as ligas, como na parte internacional, que é a UEFA. Então imagina que a UEFA, se o time for campeão da UEFA, Champions League, ele vai faturar uns 120 milhões de euros. Só para o pessoal ter uma ideia. E enquanto o 32º colocado vai faturar uns 22 milhões de euros. Então, assim, o time grego que ficou em 32º faturou 22 milhões. O campeão da Libertadores faturou isso. Então, olha que loucura a pujança econômica do futebol europeu. Então, a televisão meio que banca uma parte representativa. Os patrocínios são cada vez mais importantes, especialmente nos times dos magnatas, porque existe um mecanismo chamado fair play financeiro que a UEFA criou para regular a economia do futebol. E a forma de burlar, entre aspas, é inflando o patrocínio, porque você vai falar assim, pô, o Milan fecha um patrocínio de 10 milhões e o Manchester City 50 milhões. Está na cara que não é possível. Não que o Manchester City não mereça, mas ele não é tão grande assim globalmente, e os dados de digital dele provam que ele está no valor errado. Mas tem o aporte da Etihad, paga o naming rights, está na camisa. Você tem outros patrocínios que são próximos das famílias reais e são muito poderosas. Então, assim como o Qatar Tourism Authority coloca 150 milhões de euros por ano no PSG. Então, assim, há uma inflação dos patrocínios por conta disso. Mas, tirando essa questão, você tem o blockchain entrou com tudo nos patrocínios. Você tem hoje as empresas de material esportivo disputando cada ativo de forma muito, muito forte. Então, houve uma valorização dos contratos. É normal uma empresa hoje pagar 50 milhões de euros por ano para um clube, 60 milhões de euros. Então, o patrocínio se transformou nessa importante receita. E o Match Day, que seria essa receita que, em tese, ficaria para trás, porque ao advento da televisão e do patrocínio se torna uma receita menos importante, para clubes como Barcelona e Real Madrid, Manchester United, Arsenal, o dinheiro do estádio não é muito menor que o da TV. É uma coisa impressionante, porque, claro, faz a conta. Você tem um estádio para 60 mil pessoas, como é o caso do Arsenal. O Barcelona com 98 mil. O Real Madrid com 80 mil. O Manchester United com 76 mil. E a inflação dos preços do futebol, que aconteceu no mundo todo, então, não é um fenômeno brasileiro.
A elitização aconteceu em todas as esferas. Mesmo o season ticket ficou elitizado. Aquele cara popular, que ele chama de working class na Inglaterra, já não paga, não tem como pagar 2.000 libras para ver um jogo de futebol o ano todo. Uma cadeira hoje custa no mínimo 2.000 libras. Quer dizer, é um salário mensal do cara praticamente. Não dá. Não dá. Então, assim, é como no Brasil. O cara vai pagar um season ticket aqui no Brasil uns 4.000 reais por ano, 3.000 reais por ano. É muito caro. Tinha que custar 500 reais por ano, 600 reais por ano. E você transforma aquilo no bar, no restaurante, na loja. Então, você atrai um público também que tem condições de gastar, mas que também não seja só a elite, porque a elite tem um perfil de consumo diferente do torcedor mais popular. Ele leva o filho. O cara da elite, ele só pensa, na verdade, no entretenimento e no conforto. Ele não tem muita cultura do consumo de futebol. Então, esse equilíbrio de preço é importante porque nem todos os estados do mundo ficam lotados o ano todo. Então, há um erro de precificação. Então, se o Barcelona consegue lotar e fazer um faturamento de 140 milhões de euros com o Camp Nou, mas ele tem 98 mil lugares disponíveis. É difícil, ele consegue, mas olha o custo salarial que ele mantém para que isso aconteça. Então, isso no Brasil seria inviável. Então, resumindo, as receitas elas vêm da TV e patrocínios, que seria direito de transmissão e marketing. Os patrocínios são divididos em os patrocínios que vão na camisa, patrocinador master, material esportivo, mas tem mais 30, 40 patrocinadores. Essa é a grande chave do sucesso do time europeu. Ele tem uma pirâmide, onde no topo vai ter 2, 3 marcas, que é o material esportivo, o master, e eventualmente uma na manga, e o restante não aparece no uniforme. E te dou um exemplo. Uma das marcas que melhor sabe trabalhar o Barça é uma marca de cerveja chamada Estrella Damm. É uma cervejaria muito forte lá na Catalunha. E ela tem uma força muito grande com a torcida. Ela que faz as melhores campanhas. Ela tem o copo alusivo ao Barça. Ela tem um jogo de abertura da temporada, que é o troféu Joan Gamper, que o troféu é uma estrela, que é a marca da cervejaria. Então, tem uma série de entregas que o Barça dá para a Estrella Damm, e ele não paga 40 milhões de euros. Você entende? Então, tem toda uma dinâmica que é legal a gente discutir hoje, que assim, o marketing esportivo evoluiu muito rápido, ao ponto de, na Europa, um patrocinador chega para uma agência, por exemplo, uma consultoria como a minha, e fala: eu não quero estar na camisa. Que tipo de ativação digital você me sugere? Então, houve uma maturidade de mercado, sabe, que a gente ainda não chegou, que assim, eu tive uma conversa essa semana com um diretor de marketing de um time de vôlei, que por coincidência eu tinha visto no Sport TV um dia antes, estava lotado o uniforme. E por coincidência nos falamos, e ele sugeriu que eu vendesse um patrocínio. Eu falei: cara, mas aonde? Não tem mais espaço. Não, e nós reduzimos muito ainda. No Brasil criou esse vínculo de que patrocínio é estar no Sport TV, é a sua marca aparecer. E o que esse caso que eu citei da Estrella Damm, e eu podia falar de outras marcas que fazem o mesmo, está muito mais ligado à conexão com o fã. Então, ter o direito de usar a marca, e a partir de então construir um grande impacto para o seu negócio, graças ao patrocínio. Porque pensa no McDonald's. O McDonald's, ele não vai estar em todos os estádios do mundo, mas ele pode colocar lá no produto dele que ele está vinculado à Copa do Mundo. Ele pode usar a imagem da Copa do Mundo, ele leva as crianças, ele faz outras ações institucionais, até de produto, que podem ser vinculadas a um patrocínio. Então, resumindo, hoje a Europa evoluiu tanto que assim, o estádio está muito bem, tem um conceito novo de Smart Stadium, que é uma coisa legal, que está surgindo, é bem americano, lógico. O europeu ainda não está tão antenado, mas o Brasil tem um estádio moderno e nós não conseguimos colocar internet. Que dirá 5G, que dirá Smart Stadium, que dirá VR. Então, mas essa é uma realidade. A tecnologia está aí. A cidade que nós vivemos, sendo a capital que for, vai ter 5G disponível. É uma questão de você saber como que as empresas podem, porque é muito caro ainda de uso doméstico, mas a experiência do fã. Então, vamos lá. Você vai numa loja, uma Centauri, pode ter uma experiência de 5G. Você pode ir no estádio ou num show, que lá você tem uma estrutura, né, corporativa trabalhando, e você vai ter uma experiência de 5G. Então, o que eu sinto também é que as marcas não estão sabendo surfar no futebol. Vamos dar um exemplo. Copa do Mundo. Se a Copa do Mundo do Brasil é hexa, eu até escrevi isso num texto, você tem... Eu estou falando um pouco dessa questão do marketing, porque a parte mais frágil nossa do Brasil é onde os europeus e os americanos sobram, que é o quê? Atrair o interesse das marcas e exercitar projetos de marketing onde a marca vai ganhar dinheiro e o clube vai ganhar um percentual, mas o clube já ganhou o patrocínio dele. Então, é como assim, você é a cervejaria do clube, legal, você já tem o direito, porque você pagou. Agora, se você quiser fazer uma ativação nova, vai vir novo dinheiro e novos projetos. Então, essa profissionalização do marketing dos clubes,
comparando Brasil e Europa, é onde a gente mais peca. Porque a TV no Brasil paga bastante. Se a gente olhar friamente, mesmo com o dólar 5 para 1, o Brasil é um mercado muito forte. O problema do Brasil é essa falta de diversificação. Então, quando você fala dos streams, né, assim, ó, quais são as fontes de receita? 70% são duas fontes. Então, não pode depender tanto de duas fontes. São duas fontes que eu chamo do business to business, que é televisão e patrocínio. E a outra que fecha esse volume todo de dinheiro, infelizmente, é a venda de jogador. Então, você tem venda de jogador, patrocínio em segundo plano, TV como grande fonte de renda. Então, hoje o torcedor representa, segundo a nossa análise, menos de 18% do faturamento dos clubes. Quer dizer, o torcedor, então seria bilheteria, sócios, venda de produtos, quer dizer, é um valor tão pequeno quando você compara ao Barça, que tem equiparado TV e match day. Quer dizer, então, você vê um potencial enorme para o mercado brasileiro, entrando assim, do que está acontecendo hoje. O Brasil recebeu a Copa do Mundo. Eu sei quanto a FIFA faturou com bilheteria, quer dizer, o mercado brasileiro é um dos mercados mais rentáveis de venda de ingressos nesses jogos especiais. NBA, FIFA, show. Eu fui, por exemplo, a shows, eu me sinto extorquido, mas assim, R$ 450 um show é o que custa, entendeu? Mas assim, é o show do Metallica, é o show do Iron Maiden, quer dizer, você se empolga uma vez no ano, então você vai fazer agora. O futebol consegue fazer isso, já provou. Libertadores com bilheterias do mesmo nível do Barcelona. Qual que é a diferença? O Atlético Mineiro faz um jogo, milhões. O Barcelona faz, em média, pelos 28 jogos que ele tem em casa, 30 jogos, ele faz 3,5 milhões de euros todo jogo. Então, se é contra o Osasuna ou contra o Real Madrid, a diferença do faturamento não é tão grande. É, mas claro que pesa. Mas se ele botar 80 mil no Camp Nou, que é a média dele, ele sempre vai ter 140 milhões no final do ano de faturamento, que é uma coisa impressionante. Cara, que enormidade, impressionante. Nem sei para onde levar a conversa, mas vamos lá tentar. Você falou de coisas muito legais aí, como a elitização do futebol, e concordo plenamente. Vivi isso, né? Já estou velhinho, vivi estádio, meus 5, 6 anos, meu pai me levava até hoje, com mais de 50. Impressionante como mudou. E você falou de mecanismos de nivelamento, né? É, equivalente ao salary cap lá do NBA, da NFL, o draft invertido, ou que você citou aí na Europa, que é uma tentativa de fazer com que os times não se distanciem tanto, né? Fazer com que a competição não fique aquela velha história de que os mesmos ganham o tempo inteiro. Deu números impressionantes, né, de como é que no Brasil a renda do dia do evento, né, do dia do jogo, ainda é uma fonte pequena, né, de receita para os clubes, e ainda assim o ingresso e todo o custo da experiência é cada vez mais distante do orçamento do trabalhador, ou seja, certo paradoxo aí, inclusive, para resolver. Citou a importância aí das três principais fontes de receita, né? Quer dizer, patrocínio, venda de jogadores, que é uma outra coisa triste, né? A gente vê os talentos saindo daqui com 17, 18 anos, nem tem tempo de ver os craques jogarem por aqui, depois só os vê de volta lá aos 35, em fim de carreira. E a história do direito de televisão, né? Que também é um troço, para te ser bem sincero, me enche a paciência um pouco. Você quer ver o jogo, não está na televisão, está no pay-per-view, o jogo que você não quer ver está lá, né? Fica parecendo uma provocação. Você consegue ver jogo sei lá, da Bósnia e Herzegovina, mas não consegue ver o jogo do seu time se não estiver pagando o pay-per-view, porque pagar TV a cabo mais também já não adianta, que por sua vez também não é barato, né? E aí você falou das possibilidades inúmeras de outros tipos de receita. Falou de interação mais direta dos fãs com seus clubes, né? Que se tornando cada vez mais possível através da digitalização, redes sociais e uma série de outras coisas. Como é que está essa história de fan token, como é que estão outros exemplos você teria para, vamos dizer assim, citar, né, de novas frentes de engajamento, interação do torcedor com o seu clube? Você acha que isso vai crescer e como é que você enxerga isso? O grande desafio é a monetização do que o clube já tem. Então, por exemplo, o clube tem um canal do YouTube. O YouTube paga um pouquinho, né, pelos cliques. Então, eu fiz umas contas, por exemplo, o Flamengo,
ele recebe mais ou menos 4% do potencial dele pelo YouTube. Quer dizer o seguinte, o YouTube fica com praticamente 96% da receita oriunda disso. Então, pensa, metade do faturamento dos clubes brasileiros já vem da TV. Você tem 20% de jogador. Então, mais ou menos uns 72% são essas duas fontes. Aí você tem os patrocínios, 13%. O clube social, que inclui também, né, o sócio-torcedor, 9%. Bilheteria, que ainda está baixa por causa da pandemia, que vai voltar para o seu patamar pré-pandêmico de 8%, mas hoje é 2%. Então, hoje, de forma muito clara, o marketing representa muito pouco de todo o negócio. Num país, eu até fiz um estudo recente, quem tiver interesse é só entrar lá no site da Esportes Velho, tem o PDF, comparando as receitas de marketing das ligas. Assim, como é que pode o Brasil, que é a quinta força mundial entre as ligas de futebol, tá? No mercado de publicidade, quer dizer, é uma realidade. O Brasil só perde para a Inglaterra, Alemanha e França hoje, das grandes ligas, além dos Estados Unidos, que não tem a principal liga, mas tem o principal mercado publicitário do mundo. Então, China não tem uma liga forte, outros mercados, a Austrália não tem uma liga forte, a própria Coreia do Sul não tem uma liga forte, então o Japão não tem uma liga forte. Então, como é que pode? O Brasil é um gigante do mercado publicitário. Quando a gente cruza, faturamos menos que Portugal, em termos de marketing. Tudo bem que Portugal é uma referência, na hora que você compara o tamanho do país com o que ele fatura em marketing, graças aos três gigantes, né, portugueses, que são realmente muito gigantes para o tamanho do país, ok, mas você pega o caso da Espanha, que tem um PIB menor que a Inglaterra, tem um PIB menor do que a Alemanha, está numa posição melhor por causa da La Liga, que fez um bom trabalho. Então, não é só uma questão de PIB, não é mais uma questão de mercado publicitário. O Brasil tem PIB, mercado publicitário, mas não tem uma boa gestão das marcas dos clubes de futebol. Então, mesclando um pouco com o tema clube-empresa, uma empresa é uma marca. Se você pegar Unilever, Coca-Cola, Red Bull ou Nike, mais do que tudo é aquela marca que tem um peso muito grande. Então, pensa uma SAF de um clube, fala-se muito em finanças, é minha área, finanças, valuation, ok. Que horas que vamos falar de marketing? Que horas nós vamos desenhar uma nova fonte de receita que seja perene? Então, por exemplo, você perguntou se é viável explorar mais a paixão do torcedor. Voltando aos times brasileiros, que é onde eu identifiquei o potencial. Em termos de redes sociais, o Flamengo, né, que é um caso muito isolado no Brasil, mas é um caso brasileiro, ele tem mais engagement, sendo praticamente doméstico, né? A grande parte da torcida está no Brasil, óbvio, tem no mundo, mas não é tão significativo como um time europeu. Ele bate Bayern de Munique, Manchester City. Só não bate o PSG hoje porque o Messi foi para lá e deu um impacto, mas antes era maior que o PSG. Então, o que eu estou querendo mostrar? Imagina se o futebol brasileiro fosse global. Quer dizer, o Flamengo seria o principal de uma liga global, como aconteceu na Inglaterra, na Espanha, na Itália, e esse time começaria a fechar contratos internacionais, jogos amistosos. Então, mesclando um pouco os temas, assim, o marketing de um clube também depende dessa estrutura jurídica bem definida, de uma liga global, de uma equiparação, como você comentou, entre os times. Então, por exemplo, a Premier League não é a NBA. A NBA pega o melhor jogador, não sei se quem curte a NBA vai entender o que eu vou falar. Pega o melhor jogador da universidade, Jamoran, por exemplo. Pega o Jamoran e coloca o Jamoran no pior time, que não vai ganhar, mas ele faz com que o time venda a camisa, tem mais jogos transmitidos, e numa dessa vai para um playoff, e numa dessa acontece, como aconteceu com o caso do Antetokounmpo, que é a mesma história, ele chegou, foi para um time menor, e o time menor foi campeão na bolha, e aí virou um time grande. Quer dizer, hoje ele tem camisas vendidas no mundo todo. Então, esse modelo de ajudar o mais fraco, que erroneamente, tá? Isso é uma coisa que eu sempre gosto de destacar. Aqui no Brasil criou-se essa tese de socialismo do esporte. Não tem nada de socialismo, é capitalismo puro. A cabeça do americano não existe socialismo, só existe capitalismo. O que ele pensa? Se ficar muito chato, o patrocinador vai embora, a audiência cai. Então eu tenho que equilibrar para dar graça. É a mágica do capitalismo. Então, distribuição não significa socialismo. Distribuição pode ser uma visão capitalista do todo. Quer dizer, olha, para o business funcionar bem, tem que ter alternância. Não pode ser toda vez o mesmo campeão. Essa é uma visão americana. Por isso que não tem rebaixamento. Para não ter esses solavancos financeiros, que também, a gente sabe, pega um caso de um Corinthians, de um Cruzeiro, Botafogo, Palmeiras, Vasco, ninguém volta melhor. Todos estão com mais dívida e tal. Então, o americano também é bastante pragmático, então não tem rebaixamento. Mas, em compensação, pegar um produto que todo mundo conhece bem, o bonezinho do Yankees, New York Yankees, que é aquele boné emblemático de Nova York. Ele é o maior time de beisebol dos Estados Unidos.
E o time mais pobre de beisebol recebe um quinhão da venda daquele boné. O boné não é dele, o boné é da liga. É uma coisa meio assustadora, mas assim, é como se o Figueirense e o Flamengo recebessem o mesmo pela venda da camisa do Flamengo, porque é um produto da liga, chancelado pela liga, na loja da liga, sendo na internet ou sendo físico. Então, a Inglaterra não fez isso. Na Inglaterra, que é ou a Alemanha, que são modelos bem estudados e foram buscando modelos de tentar dar esse equilíbrio, tanto é verdade que na Alemanha o Bayern de Munique ficou muito maior que os outros, mas em valor de televisão, o que os times dividem é mais ou menos o mesmo valor, é mais equilibrado, inclusive na Alemanha, do que na Inglaterra. Mas a Inglaterra, que conseguiu crescer muito e distribuir bem a riqueza, ainda assim, os grandes são grandes e os pequenos são pequenos. Mas o Leicester foi campeão. O Leicester foi campeão gastando 4, 5 vezes menos do que o Manchester United. Aí eu te pergunto, sabe por quê? Porque o valor da TV, que não era muito diferente do Manchester United e do Leicester, que era mais ou menos 40% menos só para o Leicester, fez com que houvesse tanto orçamento com um time pequeno que ele conseguiu se organizar. Então, eu quero dizer o seguinte, se todos os times pequenos do Brasil ganhassem 100 milhões por ano da TV e não 30, provavelmente surgiriam campeões assim, porque um projeto esportivo sólido, uma categoria de base, sei lá, alguma coisa que acaba transformando. É o caso do Red Bull. O Red Bull Bragantino, que é, na minha opinião, um clube que deveria ser estudado por todos os clubes tradicionais, porque ele se transformou em um clube de venda. Eu não sou favorável a isso, eu sou contra, eu sou a pessoa que mais defendo que o jogador fique pelo menos até uns 23, 25 anos no mínimo. Mas um estudo da CIES da Suíça colocou que o Red Bull é um dos times com o elenco mais jovem da América Latina. É o mais jovem da América Latina. É uma máquina de vender jogador. Então o papel deles é, se for muito bom, vai acabar indo para outro Red Bull, mas se vier uma proposta do, sei lá, do CSKA Moscou, o cara vai vender. Então, o que eu quero mostrar com isso? Uma venda de um jogador, como foi o caso do Claudinho, pagou o departamento de futebol inteiro do Red Bull, que ainda é muito enxuto. Então, é uma corporação, mas é o Bragantino. Então, assim, ele está crescendo de forma orgânica. Ninguém está percebendo isso. Ou o Atlético Goianiense, que eu destaquei no meu estudo, até te mandei o link se você quiser depois compartilhar. O Atlético Goianiense é um clube pequeno no cenário nacional, mas está na Série A e está lotado de clube grande que está na Série B, na Série C. Então, o que eu quero mostrar com isso? Que a gestão, às vezes, faz a diferença. Não para todos, mas assim, o Flamengo, para mim, é o maior exemplo. O próprio Corinthians, que caiu muito recentemente, foi por conta da má gestão, dos números negativos, da falta de. Hoje o Flamengo fatura o dobro do Corinthians. E há 10 anos o Corinthians era 2 vezes maior que o Flamengo. Então, a dinâmica do futebol mudou muito. E você errando muito, você vai afundar. Então, resumindo, o que está acontecendo hoje em termos de finanças na Europa é que você tem uma exploração máxima do marketing. Um Barça tem 40 patrocinadores de diferentes nacionalidades, então você tem patrocinador explorando a marca Barça no Equador. Não vai pagar para estar no mundo, vai ser só no Equador. Então o Barça tem hoje uma exploração local, como a Tênis Pé, o BMG. O BMG tem o cartão BMG dos clubes e o cartão BMG do Barça. Isso não é normal. Está acontecendo uma revolução que não estamos percebendo. Então, qual é a minha leitura? A SAF pode ser essa resposta, porque o torcedor jovem, ele gosta de modernidade. Você vai entender o que eu vou dizer para você. Um time de esporte é moderno. Até uma Fórmula 1 ficou moderna com o Drive to Survive da Netflix. O jovem precisa desse input moderno. Não adianta. Se você trouxer um negócio antiquado, ele vai entender que veio do pai dele, do avô dele. Não é isso que ele gosta. Ele gosta de algo contemporâneo, jovem, normal. Então, o que acontece? As modalidades estão tendo que se adequar. Não dá. O futebol ficou, na minha opinião, ultrapassado nos seus valores, né? Esses velhinhos decidindo tudo. Então, a NBA, para mim, é o maior exemplo. Ela deu muito protagonismo para o atleta. Eu vi uma entrevista com o comissário da NBA, um dia desse, num programa, ele falou essa frase: ainda que as pessoas me criticassem, eu sei o que eu estou fazendo. Eu entrego para os meus atletas a gestão da liga. Assim, essa coisa do Black Lives Matter, quer dizer, não foi à toa que ela cresceu tanto também, graças à força dos seus atletas. E a NBA não é a principal liga dos Estados Unidos, entendeu? Ela é a terceira. Ela perde ainda para a NFL e ela perde para a MLB, mas ela toma as decisões que ninguém toma e o resultado está aí, como a Nike, que eu faço uma leitura muito parecida com a Nike. A Nike, ela toma umas decisões que, de repente, vai Copernic. Todo mundo, esse jogador aí, deixa ele de lado, vamos... Não, ele usou o cara como um embaixador da marca, quer dizer, um dos caras mais, naquele momento,
como é que eu posso dizer, incendiários do esporte naquele momento, Trump e tal, e tá aí, ó. Ela estava certa. Eu sempre soube que ela estava certa, mas eu tenho minhas convicções. Mas as pessoas muito não entendiam. Eu discutia muito nas redes sociais dizendo, cara, você acha que o executivo da Nike está fazendo de orelhada, está fazendo por coração? Não. Ele tem dados que eu também tenho, que o jovem contemporâneo urbano é um ativista social nato, eles gostam, eles dão valor. Então, se a Nike, que é o cara de 18, que daqui a 20 anos vai ter 38, e esse cara, assim, vai consumir a marca porque começou aos 18, então é natural. A Nike detém 92% do mercado de tênis de basquete do mundo. Isso é uma loucura, porque assim, é um esporte global que ela não domina isso no futebol, né? Ela não tem esse domínio. Tem a Adidas, e tem a Umbro, e tem as brasileiras, né? Pensando em pênalti, topper, quer dizer, não é tão fácil a vida da Nike. Em relação ao basquete, graças também à marca Jordan. Então, assim, eu quero dizer que essa dinâmica dos dados, né, traz muita informação. Então, por exemplo, o PSG fecha um acordo com a Jordan Brand. Não é só de dinheiro. Então, um clube só fica pensando no dinheiro, dinheiro, dinheiro. Não, você fechou com a Jordan Brand. O aparato de marketing que vai surgir para dentro do seu negócio, que é o que aconteceu, toda essa moda streetwear, que o PSG se transformou, ele não era. É um clube jovem, década de 70, que ninguém dava muita bola, veio o Sheik, mesmo assim, não mudou, mas quando entrou a marca Jordan, veio uma pegada streetwear, que é hoje pegada da Vans, essas marcas, né, que vêm de esportes até muitas vezes que não é do futebol, é um case. Hoje está em todos os cases de marketing do mundo, e aí vejam só, eu tenho um dado de uma empresa chamada Blinkfire, que é uma empresa que faz análise de redes sociais, colocou a marca Jordan pela primeira vez entre as marcas com maior engagement do mundo. Normalmente é Adidas, é Nike, vai ter um Red Bull, vai ter patrocinadores de clubes, Rakuten, patrocinadores de clubes que acabam reverberando muito a sua marca nas redes sociais. A Jordan Brand é basquete, então o basquete tem um número muito pequeno em relação ao futebol. Nunca que seria por causa do basquete. Nenhuma marca de basquete entra no ranking global, né? Então o que aconteceu foi graças ao Messi ter levado o PSG a um patamar tão profundo que ele teve um impacto tão grande. Então, eu quero dizer o seguinte, que não é só bom para o PSG, entende? Então, assim, essas coisas que estão acontecendo, esses collabs, essas relações entre marcas, são um aprendizado, na minha opinião, que se você é um diretor de um clube, você analisa e fala o seguinte, qual é o perfil do meu público? Do que ele gosta? Fora do futebol, né? Não no futebol. Porque ele vai comprar uma camisa. Então, o que eu aprendi estudando muito? A conclusão que eu chego sempre é, a rede social é um canal de vendas. Então, o live commerce segue sendo super importante. Então, por exemplo, você faz um live commerce dentro do YouTube, com 1000 mecanismos de compra, onde todo o dressing, né, do palco é pró-patrocínio. Cara, o YouTube não pagou nada, não te cobrou nada. Você está lá de graça usando a plataforma dele. Então, esse é o jogo que eu explico para o meu cliente. Dá para você usar muito a plataforma, convertendo isso em branding quando necessário, que é esse caso, por exemplo. Vamos pegar o exemplo da Netflix. Você não compra uma cerveja enquanto você vê uma série espanhola e aparece Estrela Galícia. Mas toda série espanhola tem uma Estrela Galícia. Toda série espanhola tem uma Estrela Galícia. Chega uma hora que você chega no supermercado e fala, pô, é a cerveja da série espanhola. Isso é subliminar, isso é branding, isso não é no curtíssimo prazo, nem no curto prazo. Mas porque a marca de cerveja decidiu usar a Netflix como ferramenta de comunicação institucional para fortalecer a sua marca. Ela continua lá no varejo, ela tem outras ferramentas de vendas, mas ela está trabalhando no branding. Então, o que eu sinto? O futebol é igual a Netflix. O Flamengo tem 40 milhões de fãs nas redes sociais. A Netflix tem 200 milhões de usuários. Isso é uma coisa meio absurda, mas a Netflix no mundo tem 200 milhões de usuários, o Flamengo só com o que é, sem diminuir o clube. Eu podia falar o Corinthians que tem 30, ou São Paulo que tem 20. Quer dizer, qualquer um deles são números absurdos, né? Quanto tempo qualquer uma dessas streams demorou para atingir 100 milhões de usuários? Quer dizer, então, o que eu quero mostrar com isso? Que os clubes são uma potência midiática, mas que convertem em valores irrisórios. Quer dizer, eu acabei de falar para você, 13% do faturamento dos clubes vem do patrocínio. 13%. Conta 52% da TV. Quer dizer, então tem um disparate muito grande. Então, o que eu sinto? Essa curva de aprendizagem que o futebol brasileiro tem que fazer merece ter humildade, tem que ter humildade. Então, qual é a grande humildade? Eu sempre falo isso, 7-1. Para mim, o 7-1 tinha que ser uma repaginada do futebol brasileiro, na minha opinião. Então, em vários aspectos.
Como diz um amigo meu, João Paulo Medina, que é da Universidade do Futebol, um estudioso do futebol, ele fala, é uma crise não apenas técnica, naquele momento, até acho que melhorou, o Brasil está bem melhor hoje em termos técnicos, jogadores, não vou entrar no mérito graças a quê, mas assim, temos vários jogadores, mas era uma crise técnica, ética e de boas práticas, quer dizer, de uma CBF, que não mudou grandes coisas. A CBF, ela se moderniza porque o mundo é moderno, mas a gestão continua atrasada. Quer dizer, ia jogar no Catar com 28 graus, foi para Turim com 10 graus. Eu, por coincidência, estava em Barcelona nesse período, voltando de uma viagem que eu fui de trabalho, estava 23 graus, 24 graus em Barcelona. Era melhor ter ido para Barcelona e depois ido para o Catar do que ir para Turim com 10 graus. Aí alguém me falou, deve ter algum motivo, né, para ir para Turim com 10 graus. Então, a gente volta, não muda. Então, isso também, na minha opinião, é assim: o Brasil tá essa farra agora, tá todo mundo, depois de todo esse sofrimento político, tá todo mundo agora encantado em torcer pelo Brasil. Eu acho legal. Eu acho que o esporte tem esse papel. Agora, isso se converte numa pressão enorme. Nós já vimos isso. Vem uma derrota, como aconteceu no 7-1, como aconteceu na Bélgica, e aí vira aquela sensação de derrota coletiva, quando, na verdade, o grande motivo, na minha opinião, de mudança tinha que ter sido o 7-1. A Alemanha, olha o 7-1 da Alemanha, que aconteceu em 2000, quer dizer, então, 14 anos antes do nosso, foi numa Eurocopa que ela foi eliminada na primeira fase. Para o alemão, é como o Brasil ser eliminado na primeira fase da Copa do Mundo, é uma vergonha, não dá para passar, tem que mudar tudo. Então, a partir daquele momento, eles perceberam que tinha que mudar. E você pode ver hoje a Alemanha jogando, ou mesmo a Inglaterra também, que seguiu a mesma linha, é um futebol muito mais moderno, de toque de bola. Tanto a França, a Alemanha, a própria Inglaterra tem muito filho de imigrante, então você tem lá, estava vendo o jogo da Inglaterra, praticamente todos os que brilharam, negros, provavelmente filhos de imigrantes, né? Um era filho de jamaicano, o outro não sei de onde, porque essa é a mágica do futebol moderno, é ter um número muito variado de tipo de jogador, e o Brasil tem isso desde sempre. Por que o Brasil é tão bom? Porque não existe um único tipo de jogador, você vai ter um jogador bom, que é branco, outro que é negro. Essa é a grande magia do futebol brasileiro, essa miscigenação que é cultura brasileira. Eu explico para os europeus. Qual é a cultura brasileira? É essa cultura miscigenada. É uma coisa que o europeu não entende, o japonês, até o americano não gosta, mas o americano vai crescer muito quando for miscigenado com o mexicano e com os outros hispânicos, porque é uma realidade. Tem um dado da McKinsey que fala que dos 60 milhões de hispanos hoje, vai saltar em 2050 para 120 milhões de hispanos. Vai ser mais hispânico os Estados Unidos, é uma questão de tempo. Então, os dados estão aí para você tentar entender a dinâmica das coisas. Então, quando eu olho para todas as questões do futebol, e eu falo com dor no coração que eu vou te falar agora, o Brasil era para ser a NBA do futebol, a Premier League do futebol, com tudo que eu te falei aqui. Porque você tem um PIB que não é o maior, mas é um dos grandes. O mercado publicitário é bom. Um clube pode ter 40 milhões de seguidores em redes. Quer dizer, nós estamos falando num baita potencial. Só que aí você olha para o Barcelona, por exemplo, que é um clube que eu conheço bem, morei lá, conheço bem a estrutura do clube. É um clube numa cidade de 1.600.000 habitantes, uma Curitiba, que é Barcelona, muito rica, maravilhosa, mas uma cidade pequena. Numa Catalunha de 7 milhões e meio de habitantes. Quer dizer, o estado de São Paulo tem 50 milhões de habitantes, a Catalunha tem 7 milhões e meio de habitantes. Só que o PIB da Catalunha é de 300 bilhões de euros. É uma coisa absurda, é muita riqueza que se gera lá. Então, o que acontece? O Barcelona, hoje, tem 500 milhões de fãs no mundo, não 40 como o Flamengo. Então, ainda que o Flamengo seja muito grande, até maior que o Barcelona localmente, cada um comparativamente, mas quando você extrapola isso para o mundo, um clube tem 500 milhões de fãs, enquanto o outro tem 40. Todos os clubes latino-americanos somados nas redes sociais são menores que o Barcelona. Do México até o sul da Argentina, quer dizer, uma quantidade absurda de gente, mas que pelo tamanho que o futebol europeu tomou, se torna insignificante. Então, qual é o grande desafio para a gente virar uma NBA de futebol, uma Premier League? A gente ser humilde, olhar para esses números e falar, não, peraí, se o Barcelona, eu acho muito assustador, se o Barcelona, num estado de 7 milhões e meio, tem meio bilhão de torcedores, como é que pode o Brasil, com esses 200 bilhões e mais os bilhões que ele poderia, né, adicionar? Então, eu não vejo isso no curto prazo, mas eu vejo isso como um grande diferencial do Brasil, porque ele nunca vai deixar de ter 200 e tantos milhões de torcedores. Então, essa é a diferença para um mercado como Portugal, ou mesmo Espanha, ou qualquer outro. O tamanho do mercado local. Então, só falta realmente, na minha opinião, boa gestão para que isso aconteça. Pois é, isso aí é fundamental que você fale.
Me lembro desse meme agora recente das reportagens lá no Catar com os indianos vestidos com a camisa brasileira, quer dizer, é, e a minha esposa já foi à Índia algumas vezes e ela realmente é muito bem recebida lá. Parece que os indianos gostam muito do Brasil, do futebol brasileiro. A mesma coisa já aconteceu comigo no México. Então, certamente os clubes brasileiros teriam uma ascendência, né, sobre outros países além desses 200 milhões. Mas voltando nesse ponto que você bem trabalha e dá dados, eu acho que são muito potentes, né, da gestão. É, Fica uma coisa na minha cabeça, ou seja, é aquela camisa do vôlei que não tem mais espaço para você colocar o nome do próximo patrocinador, de tanto nome de marca que tem pendurado lá, né? Tem umas camisas de segunda divisão do futebol, terceira divisão, especialmente então, que fica parecendo uma folha de jornal, né? De tanta manchete, marca e estampa de propaganda. Eu fico tentando confrontar essa realidade, né? Quando a gente está falando de gestão, com o que é preciso para fazer essa migração que você falou, né? Sair do YouTube, Facebook, Instagram, criar um aplicativo próprio para trazer todo o engajamento para dentro de um lugar onde você conhece o que é o seu torcedor, que você está coletando dados sobre ele, pode fazer propostas e ofertas mais amplas, não só para aquela camisa, ou duas, ou três, mas para todo o conjunto de gostos e preferências de consumo que ele tem, e que certamente ele daria preferência para um produto da marca do time, né? Porque afinal de contas a gente está tratando de uma paixão. Quer dizer, me parece um gap bastante grande, me parece uma diferença, né, que precisa ser transicionada com muita humildade, como você falou, né, voltando para a prancheta e tentando repensar o que se faz, por que se faz, por que eu coloco tudo ali no Twitter, ou por que eu gero engajamento num lugar onde eu não consigo, né? E aí me vem à cabeça também, o Amir, essa história da SAF, da criação da Liga, né? Eu fico pensando que as negociações de patrocínio de direitos televisivos, por exemplo, hoje no Brasil, são feitas clube a clube. Se tivesse uma liga, essa negociação seria feita de forma agregada, dando mais poder de barganha, por exemplo, para o conjunto dos clubes, né? Ao invés de ter que ir lá o Cruzeiro sozinho, o Fluminense sozinho, o Flamengo. A Flamengo não pode falar porque esse tem o poder, né? Mas assim, os outros menores, né? E ter que ficar negociando um por um. Assim como a SAF também, que pressupõe uma profissionalização da gestão, tem até algumas requisições lá feitas, né? Que dá uma maneira mais elegante, vamos dizer assim, até questionável, não sei se a gente precisa entrar nesse mérito aqui de reestruturação de dívidas e de balanço dos clubes, né, que estavam numa pindaíba danada, como você citou aí o caso do Flamengo há 10 anos atrás, e que hoje é a potência que é. Como é que você enxerga essas duas novidades, inovações? Você concorda com a maioria das pessoas? Você acha que isso tem um potencial de ser positivo, né, nessa evolução dos clubes brasileiros e fazer com que o futebol brasileiro realmente seja ainda mais potente, tenha mais qualidade, como a gente comentou aqui, consiga manter recursos aqui, talentos aqui durante um tempinho um pouco maior, né, sem ter que depender tanto de transações como uma fonte de complementação de receita? Pois é, essas questões que parecem que são isoladas, elas estão interligadas, esse que é o mais louco. A gestão da SAF, ela naturalmente tem que levar para a Liga. Não faz outro sentido. Então, por quê? Porque desde a época da Copa, eu já falava isso para os investidores. Durante 4 meses do ano, você é deficitário. Não importa se você é o Odebrecht, ou se você é o Corinthians, se você é um time de segunda divisão, você está jogando um estadual sem menor importância econômica. Quando começa o Brasileirão, já demitiu o técnico, o jogador já está contundido, você já está com a relação com a torcida péssima. Não tem uma coisa legal de você começar a temporada empolgado e ir junto com a torcida. Então, essa visão só a Liga vai ter, que a Liga rompe o calendário atual e vai para um novo calendário. Então, a nossa análise é muito clara. No nosso estudo financeiro, o último dado que a gente colocou lá é sobre o crescimento potencial com a Liga e sem a Liga. Então, o que acontece? Se mexesse no calendário, quer dizer, se acaba com o estadual da forma como ele é, deixa que a pré-temporada o clube possa excursionar, jogar com o Manchester United, com o Barcelona. Por exemplo, o Flamengo vai jogar com o Barcelona lá nos Estados Unidos. O Corinthians vai jogar com o Manchester lá na Austrália. Você entende? É uma outra pegada, uma coisa completamente diferente. Só dá certo se tem a liga. Porque assim, individualmente, aí vai o amigo do presidente da CBF que ligou por não sei quem que conseguiu se enfiar numa excursão, num jogo que não tem a menor importância, mas ele acaba conseguindo. Então, qual é o grande negócio? Pensa a NBA. A NBA fala para o clube, localmente você manda.
patrocinador local, ativações locais, o torcedor local, você domina isso melhor do que ninguém. Saiu dessa esfera sou eu. Então a NBA fora dos Estados Unidos não tem espaço. Não é o Lakers que vem. Quem vem é a NBA e vai decidir quem vem. É o Lakers, se é o Bulls, ou se é um outro clube qualquer, ou quem quer que seja. Então a NBA atua monopolicamente, de forma monopolista. Então isso é muito interessante porque os clubes dão essa decisão. Então, assim, o clube é o fundador, é para o clube que ela está trabalhando, mas às vezes a decisão pode não ser tão simpática para um clube. Então, por exemplo, todo mundo quer mais dinheiro, óbvio, só que não dá, porque todo mundo é dono da liga. Então, é como se você fosse sócio do seu concorrente, porque não é concorrente, na verdade. Se você está em Los Angeles e o outro está em Chicago, não tem concorrência. Se um está no Rio e o outro está em São Paulo, em tese, não tem concorrência. Só que acontece, o Flamengo é muito grande. Hoje o Flamengo cresceu tanto em São Paulo por causa de uma migração de cariocas, há que se dizer. Então, não é que nasceram flamenguistinhas só, estão nascendo, mas são filhos de flamenguistas. Você vai nas festas aqui em São Paulo e você vê camisa do Flamengo entre as crianças. Então, o que está acontecendo? O Flamengo, com essa ascensão, começa a ser um time simpático fora do seu estado, que sempre foi a sua natureza. Mas isso estava meio estruturado. Nordeste, Centro-Oeste, não. Hoje, eu vou falar que sou santista, então eu não tenho nenhum problema. Os santistas que me perdoem. O Santos deixou um vácuo tão grande na cidade de São Paulo, porque a cidade de São Paulo é a capital de São Paulo, Corinthians e Palmeiras. O Santos não é daqui. Mas o Santos tem muito mais torcida em São Paulo do que em Santos, óbvio. Então, tanto no interior como na capital. Mas o Santos decidiu ser de Santos, o que é um erro, e não dominar o Pacaembu, jogar jogos aqui. Hoje o Flamengo, entre os jovens, é a quarta torcida da cidade de São Paulo. É uma coisa meio assustadora. Por quê? O Flamengo é muito grande entre os jovens e o Santos é muito pequeno entre os jovens. Então, nós estamos falando dos dois extremos. Mas isso se resolveria com uma liga. Isso se resolveria com uma SAF. Porque aí o diretor da SAF vai olhar para esse número e falar, cara, se eu sou Santos, eu vou falar, cara, eu tenho que fazer alguma coisa para criar um obstáculo. Se eu sou Flamengo, acelero, porque o Flamengo estava lotando o Pacaembu com 30 mil pessoas num jogo em São Paulo. Então, o que eu quero mostrar com tudo isso? Que essa tese NBA vale, porque Chicago e Los Angeles estão muito distantes. Mas São Paulo e Rio, por esse cenário que eu estou desenhando, o carioca sem emprego conseguiu um bom emprego em São Paulo, trouxe a família para São Paulo e lotou de cariocas a cidade de São Paulo. Então, vieram os times para cá. Então, o consumidor poderia estar dando muito dinheiro para o seu clube. Então, eu falo do clube como o Santos, que eu conheço, ou qualquer outro, Centro-Oeste, por exemplo, o Rio Grande do Sul, houve uma migração de gaúchos para o Centro-Oeste, está lotado, todo esse polo que saiu do Rio Grande do Sul e foi para Mato Grosso do Sul, é lotado de Grêmio Internacional. Então você pode ter lojas, você pode ter escolinhas, você pode ter ações de marketing, trazer patrocinador de lá para essas ações. Então você não vai estar colocando na camisa do Grêmio uma marca de Mato Grosso. Você vai poder fazer uma ação em Mato Grosso, explorando esse potencial. Então, eu não acho que os clubes têm essa capacidade. Então, precisa virar SAF. E para virar liga, para vocês terem uma ideia, o número que a gente chegou é que, assim, só o calendário agregaria em 5 anos 4 bi de reais. O calendário, essa mudança, estádios lotados, marketing. Agora, se vira liga, com contratos internacionais de TV, com uma comunidade, né, um marketplace que é criado, a Liga é um marketplace, a La Liga, embora tenha a Barcelona e Real Madrid como grandes produtos, ela está vendendo tudo junto. Sevilha, o Real Betis, o Osasuna. Vai Barcelona e Real Madrid, mas vai Real Betis e Osasuna também. Então, tem toda uma venda de um grande marketplace de futebol espanhol. Acabou de vender um pedaço para um grupo corporativo do CVC Corp, só comprovando de que é o caminho. O caminho é a grande corporação Liga administrando os interesses dos clubes. Então, esse número de 4 bi em 5 anos poderia saltar para 7 bi em 5 anos. Nós estamos falando em dobrar de tamanho em 5 anos. Já não vai ser esse número, porque já estamos indo para 2023 sem nenhuma decisão. Então, mas a nossa conta é, se fatura 7 bi esses 20 clubes, sem liga iria para 11, com liga poderia ir para 14. 14 bilhões de reais em termos claros, ainda assim é insignificante perto da Premier League. Quer dizer, se a gente faturar muito, ainda assim nós somos metade da Premier League. Se a gente fizer tudo muito certo, nós vamos ser metade da Premier League. Porque qual é a grande diferença? Eles já estão nesse patamar. Nós nunca aceleramos. Então, a nossa aceleração pode ser intensa até, mas nunca vai ser para chegar lá tão rapidamente como uma NBA. A NBA, por exemplo, dobrou de tamanho em 5 anos e mesmo assim é 50% menor do que a NFL.
Então, quer dizer, se para a NBA é jogo duro, imagina para nós, né? Cara, sensacional. A questão da gestão é tão importante, né? Fica parecendo repetitivo a gente falar, mas também me vem à cabeça quando você fala de SAF aí, o valor envolvido na venda do Cruzeiro, né? Um time aqui da cidade na qual eu vivo. Fiquei impressionado, quer dizer, eu acho Muito que, baixo, né? pelo que eu vi, né? Acho que o cara colocou 40 milhões do bolso, alguma coisa assim, e os outros 350, porque o valor propalado foi de 400 bilhões, são de É você eventuais comprar um ativo, né? reinvestimentos, Você comprar um ativo de de 9 milhões de pessoas que são consumidores da marca, né? um clube como o Cruzeiro, né? Quer dizer, que não é o meu time do coração, mas um clube, porra, de todo tipo de sucesso futebolístico, como 9 milhões de torcedores fanáticos por 40 milhões. Fiz uma conta aqui e falei, pô, se cada um dos cruzeirenses tivesse colocado 4, 5 reais do bolso numa vaquinha, eles mesmos compravam o Cruzeiro. Quer dizer, um negócio comparado com as cifras que a gente está citando, elencando Muito aqui, né, o barato. potencial que você está falando, para mim, a manifestação do ponto que chegou a gestão futebolística brasileira, concorda? Eu concordo, né? O valor do Cruzeiro, como o do Botafogo também, é o clube com o Pires na mão, mas assim, era mais fácil fazer uma vaquinha entre os conselheiros ricos e pagar esse e comprar. Só que assim, de novo, a questão não é de dinheiro, é de gestão. Então, em algum momento tem que ter um dono. Pode ver, o Cruzeiro vai voar. Não porque o Ronaldo é um Midas, o Ronaldo é um bom profissional, ele vai fazer bem feito. A equipe que ele colocou lá, com certeza, é a melhor possível. Então, só isso já é suficiente, acabou. Quer dizer, já é muito melhor do que vinha sendo feito. Então, o que é triste? Que o conceito do capitalismo para o futebol ele é meio assustador, mas quem é o dono de um clube? Tem que ter dono, senão vira setor público, gasta, não tem controle, não tem respeito pelos investimentos. Então, o dono do clube tinha que ser, na minha opinião, um cara idôneo, que é o caso do Ronaldo, um cara ligado à indústria, que é o caso do Ronaldo, mas de preferência que fosse também torcedor. Então, aí vamos para o Atlético. Olha a loucura, o Atlético tem os seus mecenas, que na prática agem como donos, porque na prática, no frigir dos ovos, se você executar as dívidas, eles são os donos, né? Se você executa, como funciona isso? Você executa uma dívida de uma empresa, cai para o credor. Quem é o credor? BMG, MRV, acabou, quer dizer, não tem muita conversa. Então, naturalmente, o torcedor do Atlético Mineiro vai sentir a vontade de dizer, não, beleza, eles são atleticanos, eles apoiaram o clube e tal. Mas não é o método correto também. Então, vão deixar o clube muito asfixiado, porque não vão conseguir baixar essa dívida, não tem como. O clube fatura, 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 mas gasta o dobro. Então a gente já sabe como é que funciona. Mas tem paixão. No caso do Ronaldo, ele comprou como se fosse uma empresa de venture capital. Compra na baixa, paga barato, mas quem quer uma dívida de 1 bi? Ele tem. Ele tem uma dívida de 1 bi. É um clube que fatura pouco. Mas com 9 milhões de torcedores, com tudo que ele vai vender de jogador, vai ter essa ponte com o Real Valladolid, é óbvio. Então, vai surgir um garoto do Cruzeiro que surge todo dia, vai para o Real Valladolid e depois é vendido para o Real Madrid por um valor muito mais alto do que venderia diretamente. Então, tem tudo isso também acho que no pipeline do Ronaldo. Agora, o que fica como aprendizado é que a SAF pode não ser tão boa para o torcedor quanto o torcedor imagina, porque o torcedor pensa, não, vai vir um mega investidor saudi, da Arábia Saudita, vai botar 300, não vai. Aqui é Brasil, aqui não tem payback, aqui é diferente, aqui o cara vem porque está barato. Entendeu? É isso. Então, o que eu sinto que o torcedor vai ter que se acostumar? Se o Manchester City comprar um clube, ou se o Liverpool comprar um clube, não vai ser essa festa. Eles vão estar olhando para a gente muito mais como a fonte fornecedora de matéria-prima barata. E não um mercado consumidor monstruoso de 200 milhões. Então, porque imagina, por exemplo, o dono do Liverpool compra um time aqui para que o Liverpool tenha mercado consumidor no Brasil. Isso não está acontecendo. Então, por quê? Porque nós não somos vistos como mercado consumidor ainda. Mas eu acho que não há no mundo, eu até fiz meu último estudo, eu coloquei essa frase, não há no mundo um potencial maior que o mercado brasileiro, porque não há no mundo um mercado consumidor de futebol como o brasileiro. Só a China bate o Brasil em audiência de Copa do Mundo, em volume de pessoas que assistem Copa do Mundo. Nenhum país do mundo. Depois vem Estados Unidos, Indonésia, Japão, não tem para ninguém. Nós somos a elite de telespectadores do esporte mundial em termos de futebol. Mas na hora que você vai tentar fazer o revenue disso, é muito pequeno ainda. Então eu vejo também que a gestão do ASAF vai se deparar com um grande desafio do marketing, e eu me coloco, né, enquanto esportes velho, embora eu faça valuations, ajude os investidores, eu tenho muito mais interesse em ajudá-los no marketing do que efetivamente na questão financeira, porque eu vejo um enorme potencial em tudo que a gente discutiu aqui hoje.
Cara, muito legal isso que você falou, né? O torcedor, especialmente, sempre esperando aquele milagre, né? Aquele santo milagreiro ali que vem, ou você falou, o sheik árabe, ou etc. Mas, na verdade, a SAF pode ser um caminho para que a gente torne ah, provedor de mão de obra ainda mais cedo e mais rápido, quer dizer, e que as decisões vamos dizer assim, negociais, financeiras, ou do ponto de vista de business, não sejam exatamente aquelas que, como torcedor, ele gostaria de ver. E para prevenir isso, né, quer dizer, é preciso se usar da prerrogativa da SAF, né, aquela lei lá, 1493 de agosto de 2021, para melhorar a gestão, para equacionar a dívida, para melhorar a governança e para poder fazer com que um clube brasileiro, independentemente de um mecenas, como você citou aí, ou quatro, no caso do Atlético Mineiro, possa se tornar, por exemplo, quem sabe, daqui a um ou dois anos, fazer uma abertura de capital na Bolsa de Valores, né, e a gente comprar ações, sei lá, do São Paulo, do Flamengo, do Corinthians, sei lá de quem, né, são dos quatro times que parece que estão entrando na frente aí nessa hora da SAF, né, Cruzeiro, Atlético, Vasco e Botafogo, né, como se compra ações de um clube europeu lá fora, concorda? Eu acho que sim, mas tem se mostrado um investimento de baixo retorno, né? Todos esses exemplos de clubes, Juventus, Manchester, Benfica, Porto, não são bons exemplos. Por quê? Porque o clube depende do resultado em campo para performar na bolsa. Por incrível que pareça, embora diga que não, mas é a realidade. Porque se o clube vai, por exemplo, ganhar uma premiação ou um bônus de patrocinador, é porque ele foi melhor na competição. Então, naturalmente, se o clube vende um jogador, que nem aconteceu com o Cristiano Ronaldo, as ações da Juve caem, porque a expectativa de título e de receita acaba diminuindo. Então, é complicado, mas, de novo, para construir um estádio, para contratar jogador, dinheiro barato, milhões de torcedores, não seria absurdo um clube para a Bolsa, não seria absurdo. Se ele tiver boa gestão, e no Brasil, se usar a venda de jogador para rentabilizar o acionista, ó, vem cá, minha média aqui é 200 milhões por ano de venda de jogador. Um pedaço disso eu pago para vocês de dividendo para vocês ficarem tranquilos. Pronto. Aí todo mundo vai olhar, não, peraí, mesmo que eu vai vender o Vini Júnior, mas vai cair aqui na minha conta um dividendo dessa venda. Então, não é ninguém faz isso, tá? Eu estou falando da minha cabeça. O Benfica, Porto Sport, sabe o que eles fazem? Eles vendem o João Félix lá por 100 milhões de euros e tentam contratar um outro jogador por 80 milhões de euros. Aí que não dá, entendeu? A companhia não suporta ter tantos custos, é isso. Então, é a mentalidade do gestor. Eu falo isso porque eu adoro futebol, mas eu adoro gestão. Eu acho o máximo criar um mecanismo que vincule o investidor, porque o investidor entra porque é torcedor, mas vai ganhar dinheiro. Pô, isso é ótimo. É o melhor dos mundos, entendeu? O Manchester United teve isso no passado. Até o Glazer, a família Glazer comprar as ações, ele estava na bolsa e ia bem. Por quê? Porque ele vendia o Cristiano Ronaldo se precisasse, entendeu? Ele vendia o Beckham. Ele não estava preocupado porque ele tinha um modelo de administração austero que permitia para que ele tomasse as decisões. Aí olha para onde ele foi hoje. Hoje ele se transformou num clube pequeno da Inglaterra, comparativamente ao Manchester City. Como é que pode? O Manchester City era um clube pequeno e hoje o Manchester City está dando pau todo ano no Manchester. Então, a gestão tem que se modernizar. Então, estar na bolsa não necessariamente é melhor do que ter um magnata multibilionário por trás. A bolsa também te exige muito, né? Então, vários estudos mostram isso. Você tem que ter uma auditoria muito melhor, você tem que ter muito mais controles internos. Você vai gastar mais para estar na bolsa. O custo administrativo do clube cresce, mas, pô, por outro lado, você pode ser uma corporação, você pode ser uma Ambev, você pode ser um Itaú. É isso. Então, se você segue nessa linha, a Adidas, a Nike, são corporações com ações na bolsa. E elas estão surfando aonde? No esporte, nos times que elas patrocinam. Então, não é tão absurdo ir para a bolsa. Se você blinda o esporte, consegue dar remuneração para o investidor, eu acho que pode ser um investimento de bom retorno no médio prazo. Assim. Que legal. Dicas de investimento do Amir aí, além de todo o conhecimento de marketing esportivo, dessa aula enorme que ele está dando para a gente aí hoje, falou uma coisa bem legal. Se realmente o valor de um ativo ou de um investimento depende muito da sua performance, né, da sua premiação, né, que isso pode ser um investimento arriscado, então
obviamente, mesmo que isso aconteça, ou até hoje, né, do ponto de vista de fan tokens, parece que com a derrota da Argentina, os fan tokens da Argentina se desvalorizaram de valor, ou seja, é também um ativo financeiro aí do mundo digital, onde algumas pessoas têm investido uma parte das suas economias, que oscila de acordo com a performance do time. Amir, cara, conversa extraordinária. Dá para fazer uns 50 programas só contigo aí. Me sinto até mal de não conseguir aproveitar grande parte das coisas que você falou, mas eu acho que, mesmo sem um grande aproveitamento da minha parte, eu acho que foi muito elucidativo para os torcedores, né, que querem acompanhar e querem entender um pouco mais do que está por trás ali do campo, só, né, que querem torcer pelo melhor do seu time, pela melhor performance do seu time, pelo que eles têm que lutar, pelos que eles têm que o que eles têm que defender, né? O torcedor é muito ativo, muito vocal, quando se trata de defender a saída de um técnico, contratação de um jogador, ele precisa defender também essa melhoria de gestão que você bem trouxe exemplos aí para os nossos ouvintes. Cara, eu quero te agradecer e deixar para suas considerações finais aí, alguma coisa que você acha que seja importante falar, que a gente não falou ainda, a gente ainda tem um tempinho. Eu quero agradecer mais uma vez e dizer que o torcedor é o único que pode mudar tudo. O torcedor exigente, que cobre do seu clube. Então, eu entendo que o torcedor muitas vezes quer olha para o seu clube como um fator ali de desestressar do dia. Então, ele não consegue pensar a seriedade que seria ter um clube melhor administrado, orientado para as boas práticas de gestão, com indicadores de desempenho sólidos, com grandes patrocinadores. Não é possível que os clubes tenham patrocinadores tão ruins e você olha para o lado e vai para a Argentina, que é um mercado muito ruim em termos de crise, tem bons patrocinadores do futebol. Equador, Chile, Colômbia, Paraguai, as grandes companhias estão nas camisas dos clubes. Como é que nós, com esse monte de empresas de aposta, que muitas vezes nem são tão famosas no mundo, então eu vejo assim que nós temos muito que melhorar. E eu volto a isso, o torcedor é uma parte e a mídia é outra parte. Quer dizer, a mídia tem que se qualificar. Quando você fala, eu falei de Turim, eu comentei com um amigo meu jornalista, ele falou, e o que mais me assusta é que a mídia esportiva cobriu Turim como se fosse normal e para uma temperatura de 10 graus, indo para 30 graus depois no deserto. Então, o que eu não consigo entender é a falta da crítica também, né, dos players que estão na indústria, não só pontual por uma coisa polêmica, que é normal, o Brasil acaba indo muito, gastando muita energia nas polêmicas, mas algo que fosse estruturante. Né? Então, eu deixo como mensagem final, eu que trabalho muito com números, com análises, que as mudanças estruturantes são aquelas que realmente impactam na vida do torcedor, do clube, da indústria. E isso aconteceu em vários mercados, mercado americano hoje de soccer, é uma potência e nem começou, já é uma potência, então nem vai ser campeão tão cedo, não vai, mas não é só ser campeão, acho que a gente tem que mudar o discurso, o que está acontecendo qualificadamente lá dentro, né? Então, eles estão contratando jogadores jovens da América Latina, eles vão formar esses jogadores jovens lá, argentinos, brasileiros, mexicanos, colombianos, e nós vamos o quê? Assistir a MLS para poder ver esses jogadores. Então, assim como a gente assiste as ligas europeias, a gente vai assistir a MLS, e não era para ser assim. Então, o que eu falo sempre, e eu repito até morrer, o Brasil tinha que ser a Premier League do futebol, tinha que ser a NBA do futebol, e não ser uma liga de segunda linha que agora perde espaço até para o MLS, para uma liga, sei lá, de segunda qualidade, Portugal, Ucrânia, Rússia, estava transmitindo Liga Russa até pouco tempo atrás na Band Esportes, então, e a Liga Brasileira não é transmitida em lugar nenhum, quer dizer, então, isso que me assusta um pouco, mas a mensagem que eu fico é o aspecto mais crítico dessa juventude, 18, 25, 30 anos, que não está mais aceitando, né, não ter uma explicação para as coisas. Então, eu acho que as gerações mais velhas vão ter muito que aprender com os mais jovens nessa visão mais interessada no que está acontecendo no mundo. Então, não é só Brasil, ufanismo. Não, peraí, a Inglaterra, ó, olha a NFL. Os caras gostam de NFL. O que o pai dele odeia, o avô dele odeia, ele gosta. Então, nós temos que entender que essa geração está consumindo esse conteúdo porque também não gosta do que nós temos aqui. Se aqui fosse animal, o espanhol gosta da La Liga. Por que ele ia torcer para a NFL? Ele gosta da La Liga, porque é muito legal a La Liga. Né? Então, a Premier League é a mesma coisa. E mesmo nesses mercados, também tem NFL, também tem NBA. Então, é uma tendência. Eu falo, não adianta você querer travar a água vindo com, sei lá, aquela porteira e aquela água transbordando. Não, você tem que aprender que não tem como segurar uma corrente, né, do que está acontecendo. Então, como mensagem final, fica essa para o futebol. A modernização das estruturas, a modernização do pensamento é o que vai atrair mais interesse das pessoas, e não esse modelo ainda um pouco antiquado, que acaba gerando um certo distanciamento do consumidor com as marcas dos clubes, que eu vejo isso claramente.
Mas eu acho que no frigir dos ovos você está otimista. Não, eu estou otimista. Eu acho que a SAF é o marco legal do futebol brasileiro. Quer queira, quer não, o Cruzeiro tem um dono, o Botafogo tem um dono, o Vasco vai ter um dono agora. Acabou, é que nem a Red Bull. Olha, já são muitos, hein? Já não é tão pouco, né? Então, o que me assusta um pouco é assim, Flamengo, Corinthians, São Paulo, Grêmio, já falaram, não quero ser SAF. Então, isso é muito ruim, porque eles podiam ser SAF sendo dono 100% das ações, mas ter uma estrutura mais corporativa, não ter essa alternância de presidente a cada 2, 3 anos, começa com a politicagem, com as eleições, distribuição de cargo, é isso que tem que acabar. Esse é o grande problema do futebol, e não se você vai ser dono, se vai ser o russo, nós queremos vender para o magnata, mas na verdade o que ninguém quer pegar para si o filho, empacotar dentro de uma corporação e falar, chega de politicagem, porque eu acho que não consegue. O que eu ouvi de um diretor, um conselheiro do Cruzeiro, é que, Amir, o Cruzeiro não tem estrutura política para dar esse passo. Tem que vender para que alguém de fora faça, mas assim, é meio assustador, né, pensar como é que não tem, né? Com tantas empresas potentes, né, que são tão gigantes no Brasil, como a gente não consegue que um clube tem que vender para um estrangeiro? Tem que vender para um cara que nem tem domínio, muitas vezes, da cultura do futebol brasileiro, mas que entende de negócio. E no final, como você acabou de falar, é a gestão que vai decidir o futuro de todos os clubes do mundo. Né? Sensacional. Cara, prazerão. Muito obrigado mais uma vez. Um grande abraço. Obrigado até a próxima. você. Acho que você vai voltar aqui. Vou te chamar aqui para falar sobre outros assuntos aí mais adiante. Vamos, a hora que você quiser, vai ser um prazer. Um abraço, cara.